Olá, olá, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre ação regressiva previdenciária com o nosso colega, advogado e engenheiro de segurança do trabalho, Dr. Erivelto. Ele deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou enviando aqui o aviãozinho para as pessoas assistirem a nossa live. Aí, olha lá, senhora, minha mãe entrou. E agora é só aguardar o Erivelto chegar para a gente começar esse bate-papo aí. Eu não sei se ele já está no Instagram. Erivelto, se tiver aí, pode pedir aqui para entrar. Eu vou chamar ele pelo WhatsApp aqui, peraí. Vamos ver, vamos aguardar ele chegar. E quem tiver aí, por favor, já vai enviando o aviãozinho, clica no aviãozinho para chamar mais pessoas para a live. Vou chamar ele aqui na live. Eu estou vendo ele online, mas estou aguardando ele entrar, gente. Bora, cara. Isso aí, Torugo. Abraço, cara. Vamos mandar ver. Só estou esperando o Erivelto chegar para a gente fazer a live junto. Deve estar com algum problema na internet, que eu mandei um WhatsApp aqui para ele e não está indo a mensagem. Ah, acabou de chegar. Eita, feio. Bora. Foi? Recebeu?
Legal, eu tô aceitando você para entrar aqui, mas você está com algum problema de internet? Estou aguardando você aceitar o convite. Se você estiver por aí me escutando, digita aí nos comentários se você está com problema de internet, porque eu estou mandando para você mensagem no WhatsApp e está demorando para chegar. Aceite o convite. Você me mandou solicitação, eu aceitei a solicitação, mas não está entrando. Opa, agora foi. Opa, boa noite. Boa noite. O que houve aí, cara? A conexão não estava legal, não. Mudei para o Wi-Fi aqui, deu certo. A conexão estava ruim, né? Imaginei. Você não está aparecendo, não. Está aparecendo uma parede branca. Tá, e agora? Boa noite. Agora você está aparecendo. Boa noite, tudo bem? E aí? Boa noite, pessoal. Noite. Agora sim, vamos lá. Vamos falar o nosso tema E aí, aí. vamos bater um bate-papo aí sobre a ação regressiva previdenciária? Isso aí. Eu ouvi dizer que você é o cara da ação regressiva, né? Estamos aí aprendendo a cada dia, né? Mas Isso daí. o assunto envolve direito previdenciário, também direito do trabalho, né? E segurança e saúde do trabalho, né? Uhum. E direito empresarial também, né? Uhum. E direito civil, porque é a mesma conceituação da ação regressiva lá do direito civil. Isso aí, exatamente. A base é o direito civil, né? Uhum. E aí? Vamos lá, então. Falando um pouco aí. Oi, pode falar. Não, vai lá, pode continuar. Continua aí para a gente dar prosseguimento aí. Falando um pouco aí sobre ação regressiva, eu acho interessante a gente fazer uma conceituação genérica do que primeiro veio a ser a ação regressiva, para depois do que vem a ser a ação regressiva previdenciária. Né? Sim. E aí, eu não sei se você vai concordar comigo ou se você tem outra conceituação, mas a ação regressiva ela é cabível toda vez em que você gera prejuízo para uma das partes, né? E essa parte ali, ela vai entrar cobrando esse prejuízo de você. Como assim? Trazendo para o campo previdenciário. Se a empresa deu causa à incapacidade daquele funcionário, se a empresa deu causa à morte daquele funcionário, eu entendo aqui, apesar de que as ações regressivas previdenciárias é muito com relação a benefícios por incapacidade, pensão por morte, ou quando está ali no limbo previdenciário, onde
o INSS tem gastos com a reabilitação profissional daquele trabalhador, que isso gera gastos também cabe ação regressiva. Eu entendo também que cabe com relação à aposentadoria especial, e vou dizer por que no decorrer da nossa conversa. Sim. Então, quando você gera um prejuízo e uma terceira pessoa paga pelo prejuízo que você gerou, essa terceira pessoa, que no caso é o INSS, tem o direito de entrar com uma ação regressiva pedindo a restituição daquilo em que você deu causa. Não é isso? Sim. Concorda comigo? Sim, com certeza. Isso que é a ação regressiva. Sim. E aí eu queria que você fizesse as suas ponderações também em cima disso. Então, aqui a gente vai, basicamente, tem a ver com acidente de trabalho, né? A questão, a partir do 16º dia, né, afastamento, né, a gente está falando de benefício por incapacidade, né, o temporário ou permanente, pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, se for comprovado, a empresa ela é responsável por prevenir aí a segurança e integridade física dos seus trabalhadores. E se isso for comprovado que esses benefícios foram gerados por decorrente de acidente de trabalho, a Advocacia Geral da União, né, que representa o INSS, ela, quando chega nesse ponto, ela vai investigar, vai chegar no objetivo dela, né? E se ela chegar a essa conclusão que foi por acidente de trabalho ou doença ocupacional, a empresa vai ser responsabilizada, né? O empregado dá entrada no benefício, recebe do INSS, mas se for comprovado realmente que foi por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o INSS tem o direito de reaver esse prejuízo, por isso que é regressiva, né? Ela vai, eu vou pagar, depois eu vou cobrar da empresa, que ela que é responsável por prevenir, garantir a integridade física e a saúde dos seus empregados. Então, é ela que teria que arcar com esses prejuízos, né? Vai ter que pagar ao reposto, ao erário, né? No caso, é o INSS, essa quantia que o INSS despendeu esse período todo, sendo que ele não foi responsável por isso. Quem é responsável por isso, por garantir aí a prevenção dos seus colaboradores, é a empresa. Então, é basicamente isso aí. É um tema de extremo, por isso eu coloquei lá na minha chamada, né? De extrema relevância. E aí, o empregador que tiver consciente disso, ele não vai ter essas questões aí financeiras, né? Vai ter problemas financeiros aí no futuro. Talvez seja daqui a 5 anos, 10 anos, mas não importa, né? Quando a conta vier, não é agradável, né? Não é agradável se o empregado, se o empregador realmente tiver essa consciência e atuar na prevenção aí dos seus empregados, da saúde e segurança dos seus empregados, ele vai ter mais ganhos, né? Vai ter, isso é investimento, na verdade, investimento, né? A gente está falando de ação regressiva. Tem outro que a gente já conversou há 2 semanas atrás, né? A questão do FAP, né? Pastor Sanidade de Prevenção. Exatamente. Tem ligação, né? A relação aí é bem forte. E o INSS, quando chega nesse ponto, né? A AGU chega nesse ponto de cobrar da empresa, entrar com ação regressiva, porque realmente ela chegou nesse conhecimento. O acidente de trabalho já foi comprovado, assim, e para a empresa reverter isso aí é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Só abrindo um ponto aqui, Rebel. Só abrindo um ponto aqui, você entrou num ponto muito importante, né? Quando o INSS chega a ingressar com ação regressiva contra a empresa, é porque o dano já foi comprovado, a acidentalidade ali já foi comprovada, então é muito difícil para o advogado empresarial previdenciário, numa ação regressiva,
retirar esse dano. A indenização vai ocorrer. E aí eu entendo, tá, que pode existir medidas ali paliativas, por assim dizer, tá, no sentido de que você vai trabalhar comprovando o seguinte, aí a empresa ela tem que estar correta, ela tem que estar certinha, comprovando que o equipamento de proteção individual é eficaz, comprovando que houve fiscalização no uso desse equipamento e que a incapacidade, apesar de ter sido decorrida do acidente do trabalho, né, e aí acidente do trabalho aqui eu falo em sentido amplo, para englobar o acidente do trabalho propriamente dito, a doença do trabalho e a doença ocupacional, que também são conceitos diferentes. Que ainda que tenha ocorrido essa fatalidade, a empresa tomava todos os cuidados necessários a fim de diminuir a indenização sofrida, entendeu? Porque, de fato, quando ocorre a ação regressiva em si, é praticamente impossível, para não dizer impossível, afastar o caráter acidentário. Né? Não sei se você concorda comigo nesta situação, Sim. mas eu não vejo como afastar esse caráter acidentário. Né? Mas você tentar diminuir um pouco, amenizar um pouco a responsabilidade da empresa. Acho que seria uma medida aí paliativa. É por isso que o Erivelto estava falando, gente, da importância de se atuar preventivamente, né? A fim de se evitar o acidente do trabalho. Porque quando o acidente ocorre, é muito difícil descaracterizar, a não ser que você trabalhe com a contestação do NTEP, né? Demonstrando ali que o CID da doença e o KNAI preponderante da empresa, você cruza, e demonstrando que não tem relação aquela incapacidade proveniente do trabalhador com relação ao trabalho por ele prestado. Mas isso você vai ficar dependendo de dados, né? Do CID da doença e do KNAI da empresa. Se você cruza, você pode encontrar que não tem relação com o trabalho, mas você também pode encontrar que tem relação com o trabalho. Então, você fica ali meio que dependente da sorte. Né? Então, por isso que um trabalho preventivo, a fim de se evitar que ocorra os acidentes do trabalho, traz benefícios para o empresário, não só, como na live passada a gente conversou, na diminuição da tributação do SAT, mas também evita, né, acidentes do trabalho e evita possíveis futuras ações regressivas do INSS para aquela empresa. Exatamente. Né? Aí você falou do papel, né? Eu como engenheiro de segurança também, né? Engenheiro de segurança e advogado da área previdenciária. Na verdade, a gente tem que atuar em conjunto no compliance, né? Na verdade, aí a compliance é a conformidade, né? Então, o advogado, junto com o profissional de segurança e saúde, o profissional de segurança e saúde, em sua maioria não tem visão aí jurídica, mas junto com o advogado, o profissional de segurança e saúde tem a visão de prevenção. Então, ele está ali. Aí, seguindo a hierarquia da nossa norma regulamentadora 9, que trata aí do antigo PPRA, que agora são as avaliações ambientais. Então, ele está ali, tem uma hierarquia de proteção. Então, começa com a proteção coletiva, equipamento de proteção coletiva. A gente vai lá, por exemplo, problemas de ruído intenso. Vamos enclausurar ali. Vamos atuar na trajetória, vamos atuar no revezamento de equipes, né? Vamos diminuir a exposição. Depois você vai aplicar medidas de engenharia, né? Medidas de organização do trabalho, medidas administrativas, né? E são medidas, assim, parece que são coisas de uma complexidade muito grande, mas a maioria das vezes não é. Às vezes, em medidas simples, você consegue resolver, você consegue prevenir acidentes, a coisa mais simples que você possa imaginar. E aí, no final de tudo, é o EPI. Né? Você falou do EPI, a gestão de EPI envolve uma série de fatores,
Não é só entregar o EPI, ter ficha de EPI, você tem que ter treinamento, você tem que ter fiscalização, você tem que ter o adequado ao uso, e você tem que fazer uma gestão completa, né? Mas a principal gestão é de equipamento de proteção coletiva. Você tem que ter minimamente um estudo, tem que ter um projeto, tem que ter um estudo. Mesmo que você fale que não é viável, mas você vai descendo na hierarquia. Medidas de proteção coletiva, depois organização do trabalho, medidas administrativas, e depois você vai para o EPI. Mas tudo isso, antes de você fornecer um EPI para o empregado, fazer a gestão de EPI, você tem que fazer todas essas medidas antes. Se trabalhar nisso antes, você não vai ter problema. Você tem que pensar. E isso é investimento. Eu vi um colega aí agora que entrou, o Jonathan, um colega aí que fala muito de FAP, né? Ele tem um curso aí. Não sei se ele está ouvindo aí, mas ele, com certeza, ele ouviu o que eu falei agora há pouco. E isso é investimento para a empresa. Você vai trabalhar com investimento. Então, você não vai ter, se você falar a palavra prevenção, segurança na empresa, você está evitando problema de tributação, talvez você não tenha que recolher o PAI, né, que é o financiamento da aposentadoria especial. Se você não tiver empregado de posto agente nocivo, você não vai recolher nada de tributo relativo à aposentadoria especial. Você vai reduzir o teu FAI, né, que ele varia de 2 a 0,5, dependendo aí da folha de pagamento da empresa. Olha só a redução, né, o tamanho da redução, de 2, né, dependendo aí do grau de risco da empresa, né, de 1, 2 ou 3%, e você vai pegar um FAP aí de 2 a 0,5, pegando o extremo, é só fazer a comparação. Se o empresário fizer essa conta, ele vai ver que vai valer a pena, o investimento vai valer a pena. E tem a questão da ação regressiva, que é outro fator que pode entrar para a conta da empresa também. É mais aí seria um prejuízo, né? Se você estiver investindo agora, prevenindo agora, você vai estar protegendo o seu trabalhador e ainda contribuindo para o lucro da empresa. A verdade é essa. Exato. E o advogado trabalhando junto com o profissional de segurança e saúde. Olha aí que tem campo aí, né, para atuação desses dois ramos aí. Chegou uma colega aqui, parceira, a doutora Valéria. Ô, Erivel, só te cortando, cara, não sei, acho que o seu vídeo está fazendo um barulho de assovio aí, o que é? Não tem nada aqui não. Está tendo alguma interferência? Tá um negócio assobiando, não sei o que é. Mas, assim, tudo que você falou, cara, é válido. É válido, é isso mesmo, o caminho é prevenção, né? Como você muito bem falou. O empresário que tiver essa ideia na cabeça, ele vai economizar horrores, não só na questão da tributação. E te digo mais, como eu falei lá no início, a gente veio muita ação regressiva com relação à pensão por morte previdenciária causada por acidente de trabalho, pensão por morte acidentária, por assim dizer. A gente vê muita ação regressiva com relação ao benefício de auxílio-doença acidentário, que hoje é o benefício por incapacidade temporária acidentário. A gente vê muita ação regressiva com relação à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente do acidente do trabalho. Sim. Né? E muita ação regressiva ali no limbo previdenciário, quando o INSS tem aquele gasto ali para reabilitação profissional. Exatamente. Mas falar aqui não dá muita ideia para o INSS, não. Eu andei até pesquisando jurisprudência para ver se eu me encontrava. Confesso que eu não encontrei. Tá? Ação regressiva em caso de aposentadoria especial, porque aposentadoria especial, quem deu causa à insalubridade é a empresa, né? Mas você pode falar, mas tem o FAI, financiamento da aposentadoria especial, que é para custear a aposentadoria especial, né? Tem um adicional ao SAT ou o FAI. Tá, tudo bem, mas os afastamentos por acidente do trabalho também tem o SAT, seguro de acidente do trabalho, que é para financiar. E ainda assim cabe ação regressiva. Então, essa justificativa de que existe o FAI não se sustenta.
né? E aí eu estava pensando o seguinte, cara, se o empresário sabe de um negócio desse, ele atuando preventivamente, toda vez que o funcionário fosse pedir aposentadoria especial, qual que é ali a defesa do INSS num processo de aposentadoria especial? É tentar afastar a insalubridade daquela função para que não seja reconhecido o direito da aposentadoria especial. E aí, aquela questão, né? Vários temas. Súmula não. Tema 213 da TNU, que dá uma verdadeira aula de o que é um EPI eficaz e como utilizar esse EPI. Quer aprender sobre o que é EPI eficaz, leia a súmula 200, leia o tema 213 da TNU. Tema 555 do STF, 1090 do STJ. Né? Todos eles falam que a informação no PPP de que o EPI é eficaz, e aí eu não estou nem falando do ruído, né? Porque o ruído tem a súmula 9, né? Da TNU, e o tema 555 do STF também fala que no caso do ruído, ainda que eficaz, não vai neutralizar a insalubridade. Mas eu estou falando de outros tipos de insalubridade, né? E aí fala ali que não é eficaz, então pode ser emitida, retirada essa insalubridade por forma contrária. Cara, se eu fosse um empresário, eu juro para você, para me precaver, agora saiu a palavra, né? Precaver. Eu entraria, tá? Como isso é possível, eu entendo, porque ele, a depender da decisão, reconhecendo a insalubridade naquela empresa e concedendo-se a aposentadoria especial, isso vai refletir diretamente no patrimônio jurídico daquele empresário. Entendeu? Não é um mero interesse jurídico, vai refletir diretamente. E aí ele poderia ingressar, queria até a sua opinião sobre isso, como assistente, e assistente litisconsorcial, falando um pouco aqui de direito processual civil. Por quê? Porque a decisão vai interferir diretamente no patrimônio jurídico dele. Se pega a moda e entra com uma ação regressiva, dizendo, olha, você deu causa àquela insalubridade. Você deu causa à aposentadoria especial. Você está acompanhando o meu raciocínio? Sim. Se pega a moda, isso vai gerar custos para o empresário. Entende? Sim. Então, apesar de eu não ter visto ainda, se você já tiver visto, você me fala, mas eu não achei ainda ação regressiva do INSS para com a empresa em caso de aposentadoria especial, eu entendo perfeitamente possível essa ação regressiva. E não venha falar que existe o financiamento da aposentadoria especial, porque os outros tipos de benefícios causados ali pelo acidente do trabalho também têm o seu financiamento, por assim dizer. O SAT, seguro de acidente do trabalho, nada mais é do que financiar os afastamentos por acidente do trabalho. Sim. Entendeu? Então, o caso é tão mais embaixo que me parece perfeitamente viável que o empresário ele tome medidas preventivas para evitar não só os afastamentos por acidente do trabalho, mas para evitar a própria insalubridade. Sim, com certeza. Se você pensa diferente, eu quero debater com você, cara. Pode falar aí. Sim, não, eu concordo contigo. E é perfeitamente possível o empresário conseguir isso, né? Afastar a insalubridade, né? Tem que mudar essa mentalidade ainda. Está mudando, né? A verdade está mudando. O empresário tem que ver a parte de prevenção de acidentes como algo de investimento, né?
É um investimento do empresário. Ah, Não é simplesmente para cumprir a exatamente. legislação. Não é para cumprir a legislação, é para realmente... tem que andar junto. A gente sempre fala desde o início, né, a segurança do trabalho é produção, andar junto com a segurança. Tem um caso aí, eu vou contar rapidamente aqui, tem um livro que chama O Poder do Hábito, né? Não sei se você já ouviu falar aí desse livro. E aí dentro desse livro tem um capítulo. Foi um diretor executivo da Alcoa, lá dos Estados Unidos. Se não me engano, é Paul O'Neill. Então, quando ele assumiu a diretoria executiva, a primeira coisa que ele falou ali na empresa foi sobre segurança. Entendeu? O pessoal ficou até assim, assustado de segurança, mas todo mundo está falando aqui de produção, né, de ganhos, de mais produção. Então, ele falou de segurança. Ele falou que a segurança tinha que estar junto, e ele falou mais, né? Nós somos responsáveis aqui pela segurança de todos os nossos, desde o alto escalão até o pessoal lá da limpeza, né? Então, ele tratou esse tema como, inclusive esse período que ele ficou como diretor, a empresa foi o período que a empresa mais lucrou. Então, para você ter ideia, né? Uma conversa aí desse tipo, de um diretor, que eles vindo lá de cima da alta cúpula da empresa, a mentalidade foi essa. Então, a gente está aqui, tudo bem, tem que tá falando de pagamento de tributo, empresa nenhuma quer pagar mais tributo. A gente está falando de tributo, tem essa questão tributária, mas também tem a questão da preservar o capital humano, né? Porque sem pessoas, né, não existe empresa também. E as pessoas, eles estão ali para dar a sua contribuição para a produção da empresa e para o lucro. Se você conseguir, se o empresário conseguir ter essa visão, né, bem mais ampla, né, a respeito dessa questão de prevenção de acidentes, doenças ocupacionais, ele vai estar lucrando, sem sombra de dúvidas, né? Vai pagar menos tributo e não vai ter problemas aí do nosso tema que a gente está falando aqui de ação regressiva, né? Você falou a questão E outra coisa, você contou uma coisa muito importante aí, que é a questão da empatia. Isso. A questão da empatia. Se você age preventivamente, além de você gerar economia, porque vai ter uma série de benefícios, né? Vai diminuir a tributação, vai evitar a ação regressiva, porque vai diminuir os acidentes de trabalho. Não quero dizer que vai acabar com os acidentes do trabalho, mas vai diminuir. E aqueles seus colaboradores, eles vão perceber, poxa, aquela empresa, ela se preocupa com o meu bem-estar, se preocupa com a minha saúde. E aí isso vai gerar empatia e vai gerar maior produtividade. Sim. Para com a empresa. Então, veja as vantagens, né? É aquele ditado antigo que fala que é melhor prevenir do que remediar, nunca foi tão adequado aqui nesse caso. Sim. Né? Porque você vai ter uma série de benefícios. Ao par de que na ação regressiva, quando já aconteceu a acidentalidade, como a gente falou lá no início da conversa, é praticamente, para não dizer impossível, de se afastar a acidentalidade. E aí eu já entendo que o trabalho do advogado dentro de uma ação regressiva, lógico, ele vai tentar a todo custo afastar aquilo ali, né? Vai tentar dizer, não, pera lá, a incapacidade dele não decorre do trabalho por ele desempenhado. Mas o que você tem? Você tem ali a contestação do MTF. E como eu falei no início, aquilo ali é uma roleta. Você pode fazer o cruzamento e, de fato, demonstrar que não há relação com o trabalho, e aí perfeito. Como você pode fazer o cruzamento do CID da doença com o KNAI preponderante da empresa e falar, olha, tem relação, a doença tem relação com o trabalho prestado, e aí você não consegue afastar. E aí eu entendo, volto a bater nesta tecla, que o trabalho é paliativo, no sentido de demonstrar, olha, aquele colaborador, de fato, ele foi afastado por um acidente de trabalho, né, por uma doença ocupacional, por uma doença
do trabalho, mas eu, empresário, eu tomo todas as medidas preventivas possíveis, né, no sentido de se evitar com que isso ocorra. Tanto que está aqui o meu SAT, eu sou uma marmoraria, por exemplo, e eu pago 1,5% de SAT. Eu não pago 3%, porque eu demonstro que eu tenho poucos afastamentos. E esse aqui foi um deslize, aconteceu, e aí eu digo que não dá para retirar a indenização em si, mas eu entendo que dá para diminuir o montante da indenização. Compreende Sim. o que eu estou querendo passar aqui? E eu queria que você me falasse aí, no caso, se você concorda, se você teria outras, como advogado agora previdenciarista, outras medidas de defesa dentro de uma ação preventiva. Então, Como já aconteceu. Concordo contigo, mas quando chega nesse ponto, e lá dentro, né, da própria AGU, lá, eles estudam esse tema profundamente, porque isso aí gera gasto para o erário, né, para o Estado. Então, isso aí envolve a sociedade toda, né? Previdência, praticamente, a sociedade toda. E eles, quando chega nesse ponto, como você falou agora há pouco, né, eu também já falei agora, praticamente fica muito complicado você defender, né, atuar nesse... Depois que chega, né, a ação, né, tem que atuar antes como prevencionista, né, e atuar no compliance, a parte aí de conformidade. E outra coisa, Gabriel. O objetivo é não ter conformidade. A gente tem que estar sempre trabalhar como é que se diz? Proativamente, né? Essa palavra ela é importantíssima, né? Proativamente. Independente de qualquer coisa. E outra coisa, eu preciso preservar a saúde e integridade física dos meus empregados. Porque isso aí, o entendimento do empresário, ele tem que, né, o corpo jurídico da empresa e a parte de segurança, saúde e trabalho tem que conversar com o empresário para que ele entenda isso como um investimento na empresa. Isso aí é uma parte que eu tenho que atuar de uma maneira como faz parte do meu negócio, né? Eu não posso simplesmente só atuar para cumprir legislação, né? Cumprir um protocolo, não, de forma alguma. Isso aí faz parte do meu negócio. Assim como meus insumos, né, para eu produzir determinado produto, determinado bem, eu também tenho que cuidar do meu capital humano. Exatamente. E outra coisa, a gente vai conversando e vai raciocinando aqui, essas medidas paliativas que eu te falei, dentro de uma ação regressiva, né, quando já aconteceu o problema, pode não colar, por assim dizer. Porque o que é a ação regressiva? Eu, previdenciária, eu, empresário, dei causa ao afastamento do meu colaborador e ele está recebendo um benefício acidentário. O INSS está pagando ali esse benefício ao meu colaborador e depois vai vir me cobrando o valor desse benefício. Ou seja, um exemplo, se gastou 20 mil reais com benefício, estou dando um exemplo aqui, só para botar um valor. Na ação regressiva, o INSS vai vir cobrando esse valor com juros e correção monetária. Então, pode, e aí pensando bem, eu acho que tem grande chance do magistrado entender o seguinte: pouco importa, empresário, se você toma todas as medidas de segurança e você tem pouco afastamento. Para esse funcionário, infelizmente, as medidas que você tomou não foi o suficiente. Entendeu? Não foi o suficiente. Então, o INSS ele tem direito de receber por isso. Então, veja que mesmo a medida paliativa pode não ser garantia.
para se evitar mesmo, tem que ser uma advocacia preventiva. Sim. É porque é aquele negócio, né? A gente vai trabalhar quando ocorre uma ação regressiva, se a gente não consegue afastar de fato o caráter acidentário da incapacidade, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, com o famoso vai que cola. Mas o famoso vai que cola é muito perigoso. Porque a gente não está falando aqui de dano moral, por assim dizer, né, onde poderia se quantificar e amenizar esse dano. A gente está falando de uma ação regressiva onde o INSS ele teve gastos com aquilo e talvez possa o juiz entender o seguinte: pouco importa que você toma cuidado. Nesse caso, desse colaborador em específico, os seus cuidados não foram suficientes. Então, veja que um trabalho preventivo ele é muito mais fácil, né, do que remediar. Desculpe falar o termo aqui. Quando a merda é jogada no ventilador, não tem como, sujou tudo, meu amigo. Então, é isso que o empresário tem que entender, né, que o jeitinho brasileiro não cabe. Ele vai ter uma falsa economia no início, mas depois que ele for pego numa ação regressiva, imagina a Samarco, né? Estava aí, ó, 11 milhões de ação regressiva, não é isso? Eu ia passar, então. Eu ia até comentar dois, então, depois, só para a gente dizer aqui, né, ilustrar o que a gente está falando, que não sair da teoria para o campo prático, né? Que acontece... depois que ele for pego numa ação regressiva, então, ele vai chorar, meu amigo. Exatamente. Ó, tem duas notícias aqui desse ano, né? Deste ano. Fevereiro agora, de 2022. Aqui tem uma notícia lá do RF4, se não me engano, aqui. Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Tá lá, construtora terá que ressarcir a INSS em função de ter culpa no acidente que matou funcionário. Aí tem lá a matéria, a gente pode até colocar aqui depois. Lá está a matéria, entendeu? O acidente aconteceu em dezembro de 2015. Aí, como a gente falou agora há pouco, né, teve um estudo sobre isso. O INSS, tudo bem, pagou a pensão. Né, ele pagou lá o benefício, pensão por morte, mas depois ele foi, avaliou com calma e chegou à conclusão que a empresa teve culpa concorrente, né? Então, ela deu causa ao acidente. De trabalho. Então, foi lá e cobrou dela. E a outra que você acabou de falar, Samarco, né? Essa aqui saiu agora, tem um mês aí. Né? 11 milhões e 600 mil. Foi condenada a pagar 11 milhões e 600 mil ao INSS por pensões pagas à família de Mariana. Então saiu agora, 23 de junho de 2022. Mesma situação, né? Beleza, né? Os empregados entraram lá, né? A família, ingressaram a pensão por morte, receberam, né? Mas aí a INSS foi lá, a AGU mais uma vez, né? A Advocacia Geral da União, fez um estudo. E para quem não sabe, a AGU tem profissionais lá dentro que conhecem esse tema aí de acidente de trabalho. Eles são advogados, não entendem. Tem pessoas lá dentro, técnicas, que entendem do assunto. Assim como os fiscais da Receita Federal, né? A gente está falando aí de tributo também. Tem pessoas lá tecnicamente capacitadas lá dentro, que conhecem, têm uma assessoria muito forte. E a AGU também é outra. Estão sendo também capacitados nesse tema. Quando chega na empresa, a compensação regressiva não tem jeito. Então, agora é isso aí. Mas isso aí só daqui o acidente aconteceu em quando? Em 2015, né? A data aqui eu não estou me lembrando. Mas demorou 5, 7, 10 anos. Mas a conta vem, né? Como você acabou de falar, e muito bem, juros e correção monetária. Aí tem que ver o que a empresa quer, né? Vai assumir esse risco ou vai trabalhar com esse tema como investimento? É isso que a gente, passando esse recado aí, nossa conversa foi exatamente essa aí. Eu acho que o nosso papel é esse aqui, né? Envolvendo o direito empresarial, o direito previdenciário, a parte de segurança e saúde no trabalho, e o direito tributário também, que está envolvido aí nesse tema, né? Tema bastante relevante mesmo, né?
para toda a comunidade aí de advocacia, da própria engenharia de segurança, profissional de segurança e saúde. E o pessoal também está apanhando aí, entendendo, né, que isso realmente é um assunto importante. Não só falar de prevenção de acidentes, mas tem que falar de ação regressiva e redução de tributos. Faz parte da segurança e saúde do trabalho também, né? É um conceito muito mais amplo e aberto. E tudo gira em torno, fugiu a palavra aqui agora, mas eu vou lembrar, gira em torno da negligência ou não do empresário acerca dos cuidados com o colaborador, com a saúde do colaborador, né? Porque o que a ação regressiva fala? Ora, na ação regressiva, o empresário ele foi negligente, ele não tomou as medidas preventivas necessárias para evitar que aquele colaborador sofresse esse infortúnio, essa incapacidade. E aí, eu, INSS, que tive que pagar o benefício previdenciário, vou em cima desse empresário para que ele me ressarça. Então, quer dizer, tudo gira em torno do caráter preventivo. Porque quando o empresário ele age com negligência, quer dizer que ele não agiu preventivamente antes. E aconteceu esse problema. Então, quando você age dentro da legislação, e aí é um trabalho multidisciplinar, né? É um trabalho intersetorial. Quando você age dentro da legislação, eu, como advogado, vou orientar o empresário a, dentro da legislação, a como evitar esses afastamentos para acidente de trabalho. Acredito que, me corrija se eu estiver errado, um engenheiro de segurança do trabalho é um profissional capacitado para dar treinamento aos colaboradores de como utilizar ali os equipamentos necessários para neutralizar esse perigo de acidente, essa insalubridade. Sim. Né? Então, é um trabalho aí onde cada um vai atuar de forma a buscar para o empresário que se venha a evitar esses afastamentos para acidente. Importante pontuar também que, e aí tem aquele conceito de doença do trabalho, que é quando a doença ela é inerente à função exercida pelo funcionário. Ou seja, um digitador pegar Dort-Lé é inerente ao trabalho dele. Dort-Lé não é inerente a um trabalho, por exemplo, de levantar pedra. Então, quando o trabalho é inerente, acho que fica até mais fácil amenizar, por assim dizer. E agora, quando é uma doença ocupacional está falando, olha, essa doença aí foi causada, sim, pelo trabalho, mas ela não é inerente à função daquele colaborador. Aí, meu amigo, demonstra ainda mais a negligência do empresário. Sim. Sem dúvida. Entende? Exatamente. Demonstra ainda mais a negligência. Então, isso gera consequências danosas, né, para o bolso do empresário. Com certeza. E é por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla aí da prevenção, né? É mais fácil você prevenir do que você tentar consertar o problema. Quando a ação regressiva acontece, muito difícil fazer a defesa dele. Travou aí? Não, agora sim. Não, é complicado, sim. Por isso que a gente está aqui, já. A gente propôs esse tema aí para esclarecer para o pessoal, né? Porque não é simplesmente
fazer prevenção, como eu já falei, né? Estou batendo nessa tecla de prevenção de acidentes, mas isso aí vai muito mais além do que cumprir norma. Você está lidando com pessoas, né, seres humanos que atuando ali na empresa, eles vão gerar ganhos para a empresa e para eles também. Isso é um reflexo para a família, para as empresas, família e sociedade. Né? Você vê como é que é. A Previdência Social, ela envolve aí, na verdade, a questão de prevenção de acidente, ela envolve empresas, o próprio empregado e as famílias, empregados e a sociedade, de uma maneira geral. Então, você vê, hoje, em média, né, por ano, temos aí 600 mil acidentes aí de trabalho aí por ano. A gente tem que pegar a estatística, né, que são registrados, né? Aquele anuário estatístico de acidente de trabalho, você pode pesquisar aí, saiu agora em 2018 a 2019. Pode ir lá, pesquisa lá. Lá tem todas as informações. Aí tem um site também do Ministério Público do Trabalho, que é o Smart Lab. Lá você pode pesquisar afastamentos, acidente de trabalho, afastamentos, várias outras pesquisas você pode fazer ali. Você vai avaliar questões ergonômicas, questões de acidente de trabalho mesmo, por outras causas. Ali você vai ter daquilo que é registrado, né? Tem coisas que a gente, infelizmente, fica aí a subnotificação, prejudica aí o trabalho, mas já dá para ter uma noção do quão é importante a gente atuar nessa parte aí. E eu estou falando como advogado e como engenheiro de segurança, né? Aí atuando nessas duas áreas. E a conformidade, o compliance é fundamental nesse ponto aí. Prevenção e compliance tem que caminhar juntos. E tem que passar essa informação para o empresário, né? Porque, às vezes, muitas das vezes, eles não conhecem o tema, né? Então, precisa de alguém aí capacitado para passar essas informações. Heriberto, olha só que interessante aqui. Eu pesquisei uma jurisprudência que eu cheguei a pensar, né, numa situação aqui de ação regressiva, que quando acontece o problema é muito difícil de você reverter, né? E aí eu vi uma jurisprudência do TRF da 2ª região, que é aqui da minha região, né? Rio de Janeiro, sou do Espírito Santo, a sua também, né? Você é do Rio de Janeiro. Dizendo o seguinte: na ação regressiva, o INSS tem direito regressivo aos valores pagos como benefício por acidente de trabalho, diz lá a jurisprudência, quando comprovada a negligência da empresa no cumprimento de normas de segurança para a proteção individual e coletiva do trabalho, inteligência dos artigos 120 e 121 da Lei 8.213. Aí eu pensei o seguinte: imagine aquele empresário, naquela conversa que a gente estava tendo, que ele é todo certinho, né? Ele tomou todas as medidas de segurança necessárias, mas aquele funcionário em específico foi afastado por acidente do trabalho. Mas ele não é um empresário negligente, tanto que ele toma todas as medidas. Ele é uma marmoraria. 3% de SAT, ele paga 1,5% de tão pouco acidente que ele tem. E aí eu pensei em culpa exclusiva da vítima. Sim. Eu achei uma jurisprudência do STJ aqui, numa ação regressiva, dizendo o seguinte, exatamente isso. Eu vou ler aqui o tempo. Deixa eu achar o negócio aqui. Olha lá, hein? Processual civil e administrativo. Agravo interno com agravo em recurso especial. Ação regressiva movida pelo INSS contra a empresa responsável por acidente de trabalho. Aqui, a parte onde tem aqui o que interessa. Deixa eu só baixar a tela lá. Tá. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de Origem, como defendida a questão nas razões recursais, a fim de se reconhecer a inexistência do nexo causal e a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, implica, no caso,
reexame de matéria fática probatória dos autos, o que é vedado no recurso especial. Ou seja, o tribunal de origem reconheceu a culpa exclusiva do trabalhador e não foi, então, dado ao INSS a indenização pela ação regressiva. Foi-se ao STJ e aquela famosa súmula 7 do STJ que filtra tudo, né? Questão de revisão de matéria fática probatória, veda o recurso especial analisar isso daí. Então, não subiu. Ou seja, foi trabalhado ali, provavelmente era uma empresa em que se tomava todas as medidas preventivas e foi demonstrado a culpa exclusiva daquele trabalhador. Sim. E o que quis dizer? Olha, não fui eu empresário, não fui eu empresa que dei causa à incapacidade dele. Eu forneci o EPI, ele não utilizava. Eu dava advertência, ele não utilizava. Aqui deu a entender isso. Alguma foi comprovada aí a culpa exclusiva da vítima, né, no evento danoso. Sim. Então, achei interessante essa jurisprudência aqui, quis trazer aqui para a nossa live. Legal. Não, com certeza. É difícil, mas é possível, né? É bem mais difícil, mas pode acontecer, sim. Mas isso aí, eu acho que da minha parte aqui, eu queria mas passar... assim, só para complementar, volta a bater na tecla da prevenção, porque isso depende muito da cabeça de juiz. Cabeça de juiz é que nem Kinder Ovo, né? É uma surpresa. Imagina só, eu penso aqui o seguinte, cara, eu não sei qual foi o caso ali dessa jurisprudência que levou a reconhecer a culpa exclusiva da vítima ali. Mas, por mais que o empresário ele seja diligente, se o empregado ele não estava utilizando o EPI, por exemplo, de forma correta, ou não utilizava, deu advertência, e o cabra continuou desrespeitando, demissão por justa causa. Sim. Então, a empresa ela tem outros meios de se evitar isso, inclusive a demissão daquele funcionário. Então, no meu sentir, eu sou advogado, eu não sou magistrado, mas se eu tivesse na função de magistrado, eu seria tendente a afastar a culpa exclusiva da vítima, porque o empregador ele tem o dever de zelar pela saúde daquele funcionário. Sim, e está previsto. Isso aí então, acabou de falar direito de trabalho agora. Muito... Está previsto na CLT. Contar com muita sorte de achar um juiz que entenda pela culpa exclusiva do funcionário. Eu acho muito arriscado. A questão é ser preventivo mesmo. Exatamente. Beleza? Maravilha, meu amigo. O tema foi bem abordado aí. E aí a gente está à disposição aí para esclarecimentos aí, qualquer dúvida. Né? O tema é extremamente relevante, né? Envolve várias áreas do direito, envolve segurança e saúde no trabalho. Isso é um tema bem amplo mesmo, né? Bastante amplo. Fiquem à vontade para procurar a gente no direct, colegas, né? Colegas, se tiver alguma dúvida, a gente está aí à disposição. Ele viu as suas considerações finais. Estamos sempre batendo a mesma tecla, né? A questão da prevenção e trabalhar com conformidade. A gente tem que estar sempre antevendo os fatos. A gente tem que ter antever, tem que trabalhar com proatividade. Seja na advocacia, seja na segurança e saúde no trabalho. Né? A gente não quer... Na segurança, por exemplo, a gente tem lá a gente chama de desvio e incidente. São questões que são fatos que ocorrem antes, são alertas, né, como diz assim, desvio e incidente, são quase acidentes, né? São alertas que a gente liga antes de acontecer um acidente. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão.
A gente trabalhar investigando onde vinha um incidente, a gente não vai ter problema com acidente, né? A gente tem que... Essa palavra acidente não tem que ser... Porque muitas das vezes a gente atua muito na correção, né? Corretivamente, tem que trabalhar preventivamente. Se você tiver proatividade, saber conversar com o trabalhador também, porque ele que está executando a tarefa, ele sabe o risco que ele corre também. Ele pode passar para a gente, eu faço isso, atuo com aquilo, né? Então você pode, entrevistando ali o executor da tarefa, você consegue fazer uma prevenção com mais qualidade, né? A verdade é essa. Então, envolve isso aí. A parte jurídica da empresa, tem ali todo aquele arcabouço jurídico, né? Ele conhece a legislação e sabe também por onde atuar na empresa, né? Então, é basicamente isso aí. O tema é amplo, levaria até mais tempo para a gente conversar mais, tem vários casos aí. Você acabou de levantar uma questão aí, culpa exclusiva da vítima. Talvez tenha mais casos, mas também tem outros, né? Condenando a empresa. Ela tem só 2 casos, né? Mas tem muito mais. Se você pesquisar, tem muito mais casos concretos. Né? Que a gente trabalha com casos concretos. Não é com elucubrações, né? É caso concreto. Só te cortando um pouquinho, eu acabei de ver outro caso aqui, onde foi ser alegado a culpa exclusiva do trabalhador e isso não colou. Sim. Justamente por aquilo que eu falei. O empregador, ele tem o dever de cuidado com a saúde de seu colaborador. Sim. E ele tem outras medidas que ele pode tomar a fim de se evitar com que aquele trabalhador sofra aquela incapacidade decorrente do acidente de trabalho, inclusive a demissão por justa causa. Sim. E aí eu estou pensando, enquanto você está falando aqui, eu estou vendo que esse tipo de julgado, onde não se reconhece a culpa exclusiva do trabalhador, é muito maior. Olha, eu já vi aqui 5 julgados não reconhecendo, contra um que reconheceu. Sim. Vai querer empresário pagar o preço para ver? Exatamente. Ou você prefere agir preventivamente? Cuidar da saúde do seu trabalhador, demonstrar empatia, gerar economia para a sua empresa, tanto na tributação quanto na redução dos acidentes do trabalho, evitando possível ação regressiva, quanto na qualidade, num bom ambiente de trabalho que você vai proporcionar para o seu colaborador e ele vai ser mais produtivo para você. O que você prefere, empresário? É isso aí. Tem que ver o que o empresário quer. O empresário quer para a empresa dele, né? Exatamente. É isso aí, então. Acho que a gente conseguiu abordar bastante os pontos aí principais, né? Qualquer dúvida aí, a gente está à disposição para conversar com o pessoal. Para mim foi um imenso prazer essa live. Você sabe que conversar com você sobre esses temas, para mim, é de muito aprendizado, né? E eu quero agradecer aqui o pessoal que ficou na live, nos prestigiando, assistindo, e me coloco à disposição. Pode me chamar no direct do Instagram, se tiver alguma dúvida, no que eu puder ajudar, eu estarei ali de braços abertos. Eu também agradeço pela oportunidade. É sempre importante, né, fazer essa dobradinha aí de parte de acidente de trabalho, né, a parte de benefício por incapacidade e tantos outros, né? Envolve, a gente acabou de falar várias áreas do direito aqui em uma live aí de 1 hora, né? Praticamente 1 hora aí. E ainda tem assunto para falar, mas vamos continuar aí, a gente vai se falando aí ao longo dos dias, da semana. Vamos trocar ideias aí. Se o pessoal quiser, a gente está à disposição aí para contribuir. Exatamente. Então, é isso, meu amigo. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não, agradeço aí a presença de quem assistiu aí a nossa conversa e
Estou à disposição. Qualquer dúvida aí, aí vamos continuar nas próximas, né? Próximas lives aí, vamos escolher mais um tempo para a gente debater, poder contribuir com os colegas aí da área jurídica, seja da área de segurança e saúde no trabalho. O objetivo é esse: aposentadoria especial, benefício por incapacidade, acidente de trabalho. Assunto tem aí para muitas e muitas lives. Exato, muitas lives. E eu quero avisar aqui que eu vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir ela depois. Às vezes a pessoa entra, fica um pouco, não dá para ficar toda a live, né? Mas quer assistir ali para tirar alguma conclusão, vai estar gravado ali no Instagram. Beleza? Tá joia. Continua à disposição aí, pessoal. Eu também só agradecer e continuo à disposição. Um abraço, logo, aí, uma boa noite. Tudo de bom aí. Boa semana a todos. Boa noite. Fica com Deus. Com Deus também. Um abraço.